E você, como você tá? Tudo bem também. Esperar o E você tá pessoal. falando de onde, Paula? Eu tô falando de Campo Grande, Mato Grosso do Campo Sul. Grande, nossa, Sim, Campo Grande, nossa. Tô aqui, sou de Porto Velho, Rondônia, região norte do Rondônia. país. Aqui. Ai, que delícia. Meu tio é daí. Qual é o nome dele? É Osmar. Ah, Osmar. Ele é de qual cidade? Eu sou de Porto Velho. Oi? Eu sou de Porto Velho, eu moro Ele na é, capital. ele é de Porto Velho também. Ah, que legal. Vizinho aí seu. E, é, Sim. que O bom, eu pessoal, fico muito feliz. o pessoal tá entrando aqui, ó. Isso. Hum. Lucas, Carol. Então, vamos convidando, gente, o pessoal para entrar nessa live aí, vai ser show de bola, vai ser sensacional. Para quem não sabe, a Paula ela é psicóloga, uma excelente profissional. Obrigada. Tivemos aí a oportunidade de fazer um trabalho para ela, no perfil dela aí, e estou convidando ela para falar sobre um assunto muito importante que tem afetado muita gente desde 2020, né, devido ao isolamento social, né? A gente vai falar sobre saúde mental e a internet, né? Como que lidar com isso hoje aqui. O nosso trabalho, a nossa vida meio que é conectada com a internet, né? Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Giovana, eu trabalho com design, gerenciamento de redes sociais também. Sou de Porto Velho, região norte do país, tenho 21 anos, acadêmica de direito. Aqui a gente é mil e uma utilidades. E tu, Paula, se apresentar aí pro pessoal Eu nos me chamo conhecer. Paula. Eu me chamo Paula, sou psicóloga clínica. Hoje eu faço especialização na área de saúde mental também. Vou falar um pouquinho para vocês, junto com a Gi, sobre o impacto da saúde mental com a internet, né? E o pessoal está participando, Carol. Coloca... Gente, ó, Lucas. se vocês quiserem fazer pergunta, pode me meter pergunta aqui. Que a gente vai responder, falar. A internet, para quem não sabe, ela é uma ferramenta muito boa. Ela conectou todo mundo. Ela conectou. Não é à toa que a gente está fazendo essa live. Você mora praticamente no centro-oeste, no centro do país. E eu meio que a gente está em pontos bem extremos, Exatamente. né? Então, a internet ela dá essa possibilidade de você se conectar com outras pessoas do mundo todo. Ela te dá a oportunidade de você trabalhar na sua casa, te dá a oportunidade de você se conectar com novas pessoas, fazer novos negócios. Porém, se ela for usada de maneira errada, ela vai acabar trazendo problemas como Uhum, ansiedade, depressão, certo? com É, que certeza. eu não tenho muita noção, mas eu sei que a base, que isso ocorre principalmente quando veio a pandemia, afetou muitas pessoas, a Uhum. saúde mental de muitas pessoas, porque o seu trabalho, você trabalhava até 6 horas da tarde e você ficava na empresa. Então saía da empresa, acabou o trabalho, aí não, aí veio todo mundo trabalhar em casa, pessoas perderam emprego, pessoas aí você tem que saber administrar filho, casa e fora as tragédias que a gente teve, né? Perdas, então nossa emoção fica muito balançada. E eu gostaria que você Sim. falasse um pouco, né, desse impacto e a saúde mental mesmo. A saúde É, mental da nossa. Falando aí desse, né? Melhor do que eu você falar. Melhor você falar que você tem mais. Vou falar um pouquinho, como a Gi disse, né? Se a gente falasse sobre saúde mental há 8 anos atrás, seria ainda um grande tabu, né? Então a internet ela nos conecta e nos traz essa acessibilidade de informações. Então hoje, quem sofre de ansiedade, quem sofre de depressão, consegue compreender de forma mais ampla, porque antes era um tabu. Até em 1961 isso ainda era muito ruim. As pessoas denominavam as pessoas doentes, né? E colocavam elas como excluídas da sociedade. Então, elas não poderiam conviver socialmente. Então, a gente precisou progredir, né? E a internet, ela nos auxilia muito nisso. É uma ferramenta que nos traz um grande suporte. Hoje, a gente utiliza a internet como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de informação. Então, ela é muito ampla. E a gente tem dois lados, né? Duas esferas da internet. Um lado que ele é muito bom, que traz muita informação, e um lado que ele adoece. E nesse ano de pandemia isso se agravou, né? A gente pode ver que nós estamos mais conectados.
Só que a gente precisa mediar isso. O quanto a gente fica conectado, porque isso pode criar uma dependência, né? Um vício, agravar a ansiedade, até causar, né, a ansiedade e uma depressão. Isso já é comprovado cientificamente, né? Que a internet, o excesso dela pode ocasionar isso. Então, muitas vezes, né, as pessoas elas ficam criando padrões, porque a gente fala, não existe padrão, mas infelizmente, às vezes a internet ela impõe padrões, né? Um padrão estético, um padrão comportamental. E falando sobre isso é muito interessante porque, por exemplo, são as tags de fotos do Instagram, né? Tumblr, as fotos perfeitas. E eu mesma já passei por isso, né? Anos atrás, quando eu não entendia quem eu era, não sabia como funcionava esse mundo da internet, não entendia como o algoritmo, como que era os bastidores, eu achava que, poxa, que fulano não é magra, fulano tem cabelo liso e tal. E aquilo ali, às vezes, a pessoa não vive aquilo que ela mostra na foto, né? A gente que trabalha com internet, a gente tem muito isso. Às vezes a pessoa vai lá, tira uma foto maneira com o carro e do nada vem, cara, aquele cara tá ganhando dinheiro, às vezes a pessoa nem é dele, entendeu? Aí ele já vem lá, vai se comparar, aí vem o complexo de inferioridade, vem a comparação é que aumenta, pra mim, eu acho que foi o que me causou, o que mais ocasionou que eu tivesse mais crise de ansiedade na época foi esses graus comparativos que eu fazia com as outras pessoas pela internet. Poxa, fulano tem um corpo legal. Nossa, fulano tá saindo com todo mundo, tá tendo uma vida social muito top. Nossa, fulano nem trabalha, mas tá lá na festa, e às vezes nem tá. Às vezes a pessoa ali é uma montagem, ali é uma manipulação de imagem. Às vezes nem é tudo isso, na verdade, não é tudo aquilo que ela mostra na internet. Que aí, talvez Exatamente. ela seja muito mais vazia do que a gente, né? E Cria esse ciclo, né? como que a psicologia ela trata essas questões de grau comparativo dentro da internet? Como que vocês abordam durante as terapias, sessões? É muito interessante porque eu sempre, né, quando eu atendo e ultimamente tem vindo essa demanda de ansiedade, a gente precisa entender a causa, né? Às vezes é uma causa multifatorial, mas às vezes é uma causa central. O que está te causando isso? E a gente precisa entender e trazer conceitos que hoje estão muito em alta, né? A questão do autoconhecimento e eu trouxe também a autoaceitação, que é o autoconhecimento é a gente se conhecer o que faz sentido para nós, né? O que faz sentido para mim, o que eu gosto. Eu vou dar minha experiência pessoal, Gi. Eu tinha e pessoal que está assistindo, eu tinha um perfil que eu seguia muitas influenciadoras digitais e assim, não fazia sentido para mim. Eu ficava nesse grau de me comparar o tempo inteiro, de falar, olha, não sou assim. E aí eu comecei a filtrar. Eu falei assim, eu vou filtrar isso para mim, porque não tá me fazendo bem. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar do zero. Eu apaguei aquela rede social e comecei do zero. Comecei com coisas que eu gosto. Então eu segui influenciadoras que seguem uma dieta vegana, que eu sigo, né? Eu gosto do padrão do vegetarianismo. Então eu segui coisas que faziam sentido para mim e me fez muito bem. Até a questão de eu ficar muito tempo conectada na internet. Então a gente começa buscando a causa, né? Qual que é o fator? E às vezes esse paciente chega e ele não sabe o porquê, né? Por que que eu tô assim? Então a gente precisa entrar num processo, é o processo terapêutico do autoconhecimento e da autoaceitação, entender as suas limitações, compreender o que que é bom e o que está te fazendo mal. Então a gente começa a trabalhar nesse sentido. Não é um remédio, né? As pessoas falam assim, eu quero melhorar do dia para a noite, porque pessoas ansiosas elas querem tudo para pro agora, né? É o Então mal a do gente século, né? tenta. O imediatismo. Paula, eu Exatamente. tenho uma curiosidade, assim, eu tenho várias curiosidades, né, sobre a mente humana, e eu gostaria de perguntar o seguinte: esses graus comparativos que estão refletindo agora, na internet, no mal do século do pensamento acelerado, ele é mais uma consequência da nossa infância, do nosso subconsciente, que toma. Porque você sabe que o nosso cérebro tem uma parte que chama que é o nosso subconsciente, que ele armazena todas as nossas experiências. Isso talvez, isso que está refletindo na sociedade, depressão, alto índice né, não posso falar aqui por conta do algoritmo, mas a consequência da depressão, pensamento acelerado, ansiedade, baixa autoestima, graus comparativos, complexo de inferioridade e tantos outros. Ele tá mais ligado a uma causa central, uma causa já é um reflexo
do passado, de experiências Uhum. passadas, né? Como o bullying, por exemplo, que é um deles, né? É Eu muito gostaria de saber, interessante. eu gostaria que você explicar isso pra gente. Sim, sim, é muito interessante, porque assim, depende, né? Pode ser que vem sim da infância, vem de uma história, até de alguns traumas, isso vai desencadeando fatores, né? Vai se acumulando, e aí, de repente, gera uma ansiedade, uma depressão, enfim. Ou pode ser de algo que aconteceu recente, por exemplo, a pandemia, né? Eu vim com algumas demandas que me falavam que ele não tinha sintoma de ansiedade e depois da pandemia, com essa questão da doença, né, do vírus, ele começou a ter graus de ansiedade ao extremo, até crises. Então, a gente precisa entender qual é o impacto que tem para o indivíduo e qual que é o fator. Às vezes, isso pode vir da infância, por isso que a gente tenta procurar a causa, né? Por que está acontecendo? De onde que vem? E se ele não sabe, a gente entra nesse processo de conhecer, né? De se conhecer também. Isso é muito importante. Interessante que, né, na pandemia, né, veio muito sobre falar, está aumentando também falando sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, Uhum. autoconhecimento, que é muito importante. Eu mesma, foi uma das coisas assim que me surpreendo até hoje, me admira. Faz um tempinho que eu tô na internet, faz um tempinho que eu vai fazer acho que uns 2, 3 anos que eu tô trabalhando com isso mesmo, treinando, estudando. E uma das coisas que eu comecei a refletir é que como a gente entrou de uma forma na pandemia e tá, vai sair de outra Uhum. forma, né? Vai sair com uma outra cabeça, é uma coisa muito. O cérebro humano, ele é muito complexo. Então eu falei assim, caraca, eu tenho que falar esse tema, mas eu não tenho propriedade, vou chamar a Paula. Eu também, Paula, eu gostaria também de falar, de perguntar sobre o excesso de tela, né, nas crianças, já que como Uhum. as crianças estão mais em casa, com os pais. Aí tem a escola EAD. Como que isso tem afetado também o desenvolvimento dessas crianças? Sim, até inclusive, né, essa geração que está vindo, ela já está nascendo com a tecnologia, né? Então é preciso saber utilizar de forma adequada. Eu conheço crianças que elas conseguem falar outra língua, conseguiu aprender outra língua, através do YouTube. Então, às vezes a gente pode utilizar sim de forma positiva, mas tem também a questão da interação, né? Como que essa criança está interagindo com as outras crianças, isso está sendo benéfico, está trazendo benefícios para ela, né? Então, é preciso muito esse cuidado da família também, né? A família precisa adaptar, trazer uma forma que essa criança não fique estressada, porque ficar o tempo inteiro em frente da tela, né, escutando, sem ter alguma interação, é cansativo para a criança. Então, ela precisa interagir, ela precisa trazer até dinâmicas mais lúdicas nesse dia a dia. Então, é preciso ter esse apoio da família para essa criança ter um bom desenvolvimento e até se Porque com, sociabilizar mais. porque com a pandemia, o que aconteceu? As crianças tiveram que estudar em casa, não aprendiam computador, meio contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Que fala que a Hum, criança de até 2 anos não pode ficar exposta por longas horas hum, numa tela azul. Uma coisa é você botar uma criança ali para assistir um desenho rapidinho, ali, ó, terminou, pronto. Mas não, eles vão ficando o quê? Um mínimo de uma aula é 4 horas, né? O exatamente. ensino comum pode não ser, e pode, se já é ruim pra gente, que é acadêmico, que tem que estudar EAD, imagine para essas crianças. Quais Uhum. recomendações você passa para esses pais lidarem, né? Ali, poxa, porque querendo ou não, ali, a criança já não vai ter interação com outras crianças por conta da pandemia. Né? Sim. Graças a Deus agora tá vindo vacinação, mas e aí, Antes, como que pode ser lidado com os reflexos dele, né? Uhum, sim. Começando com estratégias lúdicas, né? Trazer a massinha, trazer a maquete, né? Dentro de casa, essa criança começar a interagir, se tiver os irmãos, né? Poder fazer com que essas crianças, elas juntas, comecem a interagir e também conversar com os professores. É muito interessante que o pai tenha esse contato ativo com a escola. Uhum, Caiu. entendi. Caiu para vocês? Ixi, Voltou. Voltou. Tinha caído aqui, voltou gente. aqui. Ah, É, então, é porque porque eu vi muita reclamação. Eu trabalho com pessoas que já são mães, que já são pais, então eu tenho esse uhum, contato. Que a maior reclamação é que eles passam uma grande quantidade de tarefas
né, para a criança, Uhum. sobrecarrega, estressando a criança ali naquele momento de que a criança não está na. Qual é o costume da criança? De ir para uma escola se desenvolver lá, né, no ambiente escolar, com outras crianças, e não em Exatamente. casa, né, que às vezes é a falta de preparo dos pais. Porque tem pais Uhum. que não tem, não sabe nem ler e Sim. escrever, não tem acesso à internet. Como que aí a casa, como, como que a gente pode desenvolver a saúde mental não só para as Uhum. crianças, mas para toda a família aí nesse tempo de pandemia e pós-pandemia, né? Que agora vai Uhum. vir, agora que realmente, conforme a gente for liberando, vai vir as consequências desse isolamento Sim. social. Vai vir um impacto muito grande, né? Porque essas crianças elas ficaram muito tempo dentro de casa. Então, para retornar e até esse contato com os professores, então vai ter que ter uma assistência, até por parte da escola e da família, uma assistência muito cautelosa, né? Porque vai ter que seguir todas as normas de segurança também, né? O distanciamento. Então, a adaptação dessas crianças, até tem muitas crianças que estão com muito medo de transmitir o vírus para dentro de casa. Então, é preciso Né? ter esse Síndrome do cuidado. pânico também foi muito. Tem pessoas que estão Sim, com síndrome do pânico. Tem pessoas que aham, eu conheço, né? Que tem gente. No começo mesmo da pandemia, minha mãe, ela não queria deixar ninguém sair de casa. Não, ninguém vai sair, só vai sair para trabalhar e era aquela loucura. E tem gente que dá até agora dessa forma. Eu sei que a gente tem que se cuidar, mas tem pessoas que já desenvolveram esse síndrome do pânico que não conseguem nem sair de casa. Eu digo por mim assim, porque quando começou como se diz, a liberar mais questão da nossa saída, os decretos começaram a ser flexibilizados. Caraca, vai parecer que eu nunca tinha saído na sim, vida. Eu queria voltar, tipo, sair, eu queria voltar pra casa. Não era de medo, mas é porque eu queria ficar em casa, eu não queria sair. E isso também atrapalha o nosso desenvolvimento, nosso, como pessoa também. Porque o com ser humano, ele certeza. foi é um ser social, como o Emily Durkheim fala, né? Nós somos seres Uhum. sociais. Nós temos que viver em comunidade, em sociedade, né? Sim, até a gente acabou, né, lidando e até acostumando com a questão do isolamento, né? Se conectar virtualmente. Mas é muito complicado porque a gente precisa desse contato. E na hora que você fica muito tempo, né, naquele comportamento de eu não posso sair, eu tenho que ficar em casa. Na hora que isso já dá uma acalmada, né, igual já tem alguns decretos que você pode sair, que você pode ir ao cinema, por exemplo. Na hora que você vai, dá um certo receio, né? Um medo de será que eu tô fazendo certo? Será que realmente eu tenho que fazer isso? Então você fica com aquele medo, com aquele receio. Isso é muito comum, É, porque a gente se adaptou àquilo, né? a gente acabou criando um mundo assim pra gente. É muito estranho, velho. Eu Sim. mesmo gosto muito de conversar, né? De sair. Eu não sou aquela pessoa de sair muito, né? Eu digo assim, de sair com meus amigos e tal. E eu acabei criando um mundo pra mim, que às vezes eu esqueço que eu tenho outras pessoas pra conversar. Aí eu fui tirar esses dias nas minhas fases de 50% da faculdade. Pra mim, eu era uma completa estranha no meio de estranhas, no meio dos meus colegas que eu estudava com eles, né? Tá todo mundo diferente, tipo, as pessoas entraram com uma cabeça diferente, Uhum. uma e vão sair com outra, né? E fora que como lidar, né? Também tem a questão do luto, porque querendo ou não, devido às pessoas que morreram em Uhum. decorrência do Covid ou em sequelas do Covid, não puderam ter direito ao velório. E como nós sabemos que a morte ela é uma passagem para a vida de qualquer ser humano, então qualquer ser humano ele tem que viver Uhum. a morte, o sentimento de luto. Eu digo, Passar. eu estava pesquisando que o ser humano ele precisa ver ali o caixão, porque é como se fosse Uhum. uma passagem mesmo, um rito para ele. Ver o caixão de alguém que ele ama, para Simbólico, ele poder né? entender da morte, analisar. E como lidar com isso? Como lidar com esse sentimento de, cara, eu não velei minha mãe, não velei meus amigos, não pude velar as pessoas que eu amava em decorrência do vírus. Como lidar aí com esse sentimento? Cada um vivencia o luto de uma forma, né? Como você disse, esse luto ele não tá podendo passar pelo esse processo, né? De poder da despedida, de poder ver, né? Então tem muitas pessoas que relatam, eu não consegui ver. E é como se para mim ela tivesse viajado e que vai voltar depois. Então é muito complicado porque muitas vezes ainda parece que a ficha não cai de início, né? Ainda mais porque você não passa por essa parte simbólica de ver lá, de poder estar ali, despedir. Então, esse processo ele é muito diferente para cada um. Pode ser que passe por um luto, né? Ou até desencadeie algum transtorno, né? Uma depressão.
Enfim, é preciso entender o contexto que está se vivenciando, mas é muito difícil. Até conheço vários colegas que perderam parentes próximos e é muito complicado porque parece que para eles não conseguiram, né? Sentir essa perda. Então, eles falam assim: ah, parece que foi a viajar e que vai retornar. Então, é muito complicado É, vivenciar o porque processo, sendo que você não pode não, sentir, né? isso. Ó, o Lucas está perguntando assim: existe a possibilidade das próximas Ó, gerações não saberem lidar com relações interpessoais e com o próprio emocional? sim, isso é muito relativo, né? Porque assim, a gente está numa era tecnológica, né? Uma era que a gente já entra conectados. Então, as relações interpessoais, elas estão cada vez mais distantes, né? Porque querendo ou não, a gente não está mais tendo aquele contato de antes. Então, muitas vezes você não consegue mais sentar numa mesa com seus colegas e conversar, porque você está ali, está respondendo um, está mandando mensagem para o outro, está cuidando do trabalho de um lado. Então, e até a questão do emocional, né? A gente tem hoje a questão do estresse em excesso, ainda mais agora na pandemia, né? O trabalho, o home office, né? Que causa essa sobrecarga. E às vezes a gente não consegue lidar com esse emocional, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente. Então, por isso que eu falo, né? Que a internet é muito importante, porque ela proporciona para gente essas ferramentas, né, essas informações hoje sobre ansiedade, sobre o que é uma depressão, a gente ter o contato para poder entender o que está acontecendo com nós, né? Até associar esses sentimentos, esses sintomas e buscar uma ajuda. Então, isso é fundamental. Não sei se eu respondi. Sim. É, uma outra dúvida, como que tá os atendimentos online no Uhum. acompanhamento psicólogo desses pacientes? Como que está sendo essa experiência, Paula? Eu falo que é uma adaptação, né? Até ano passado eu já tinha feito atendimento online e a gente vai se adaptando e buscando trazer o melhor para os nossos pacientes. Então, eu atendo, por exemplo, um adolescente que está com ansiedade, crise de ansiedade. Eu preciso adaptar isso para ele, eu preciso fazer com que ele se sinta acolhido. Então, da melhor forma possível, né? Eu preciso trazer acolhimento, eu preciso que o espaço seja seguro para esse paciente. Então, eu sempre tento falar no começo, né? Até nessa questão de se conhecer virtualmente. Então, eu dou espaço para ele e eu faço com que ele se sinta abraçado, que é um espaço que ele se sinta acolhido, protegido e que ele possa falar o que ele está sentindo, para a gente poder trabalhar num processo terapêutico com efetividade. Então, é muito importante. Aí, eu sempre busco trazer adaptações. Então, por exemplo, com criança é mais difícil e também não é recomendado. Então, com adolescentes, a gente pode trazer jogos virtuais, até para trazer essa interação com ele, fazer o vínculo, porque um processo terapêutico ele só é efetivo quando você tem um vínculo. E aí a gente busca adaptar da melhor forma. Eu, inclusive, estou fazendo os atendimentos e eu sempre penso em adaptar. Falar, eu quero que esse adolescente se sinta bem. Então, eu vou pensar em coisas que ele goste, que faz bem para ele e que a gente consiga trabalhar bem. Legal. Assim, Paulo, quais são as ações que a gente pode tomar a partir de agora, já que agora que nós vamos ver realmente o grande impacto psicológico, tanto no emocional quanto no físico, da gente, da sociedade pós-pandemia. Como que a gente quais são as dicas que você dá como profissional de psicólogo, assim, para poder já começar já a trabalhar nisso agora, para que lá na frente a gente não sofra tanto, né? Porque eu acredito Sim, que o impacto da pandemia ainda vai refletir até na próxima geração, porque, porque foi algo assim muito marcante, né? com Então, certeza. como que as pessoas elas podem, que medidas, né, para ajudar Uhum. a pelo menos a minimizar os impactos, né, na saúde mental dela dentro de casa, com a família, com os amigos, com a sociedade em si, como que as pessoas podem lidar, como que ações elas podem tomar ali para Uhum. lidar com o estresse, com depressão. Não, depressão nós sabemos que precisa de acompanhamento, mas eu digo Sim. assim, de ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do Uhum. pânico, e tantas outras síndromes ocasionadas por conta
do Covid-19, ocasionada pela internet, pelo uso excessivo de internet, já que nós estamos na internet a partir de agora, daqui para frente, a Uhum. internet ele vai ser a principal ferramenta, plataforma de trabalho. Como lidar com isso, como se comportar, que medidas a gente pode tomar, que ações práticas na nossa vida a gente pode ter. Uhum. É muito amplo, né? A gente precisa sempre. É uma coisa que eu coloco, é a questão do autoconhecimento, é a gente entender o momento que a gente está vivenciando. Eu acho que no começo da pandemia foi um susto para todo mundo, porque é uma coisa que a gente não espera, né? Vivenciar aquele momento que você, aquela incerteza que você não sabe o que está acontecendo, aquele excesso de notícias, e tudo mudou, né? A vida se alterou, porque querendo ou não, impactou a vida de todo mundo. Então, para lidar com aquilo, a forma como a gente lida com aquilo e como a gente está lidando ainda, né? Como a gente vai sair disso. Então, é preciso a questão do autoconhecimento. O que está me fazendo, o que te faz bem agora, né? O que me faz bem, o que me faz mal. Igual eu te falei, a questão da rede social, né? Eu filtrei o que me fazia bem e o que não me fazia bem. Então, a gente precisa começar a entender os impactos que ocorrem na nossa vida e no nosso cotidiano. Então, mudar por pequenos hábitos. Eu falei até da autoaceitação, né? A gente fala, mas é muito difícil praticar. O que a gente pode fazer? Mudar pequenos hábitos, né? Usar estratégias que nos fazem bem, mas mudar de passo em passo, né? Subir de degrau em degrau. Porque às vezes vai cair, tá tudo bem cair, né? A gente precisa se levantar e entender que é um processo e que não é fácil o processo. Eu sempre gosto de falar que o processo de autoconhecimento é uma verdadeira jornada, né? Ninguém está pronto para conhecer os seus próprios monstros. Porque, Exatamente. querendo ou não, eu acredito, assim, né, minha visão de pessoa leiga, eu leio algumas coisas, até mesmo porque eu preciso entender de comportamento humano. Eu entendo, assim, que a gente também é um certo reflexo, né? Igual você falou, que é muito relativo, né? Tem umas pessoas que não tinham ansiedade, outras já Hum, tinham, e outras que desenvolveram. Mas também sempre eu acredito que sempre é algo que, como a gente se isolou do mundo, a gente ficou muito, a gente passou a olhar mais pra gente. Eu acredito que cada um foi acabando conhecendo os seus monstros. E muitas pessoas não estavam preparadas para conhecer os seus próprios monstros. Que monstros são esses? acho que Traumas, vícios, medos. travou um pouquinho, Gi. Voltou. Voltou aí. Tinha travado. Fala um pouquinho sobre isso aí pra Voltou. gente, né, ir pro final já. Travou. Você pode repetir só o finalzinho? Porque travou e eu não consegui. Então, como a pandemia, a gente olhou muito para dentro e talvez muitas pessoas não estavam Uhum. preparadas para conhecer seus próprios monstros, nossos vícios, nossos traumas, Uhum. nossos medos, nossas feridas. Será que isso também influenciou em grande parte da nossa saúde mental? Com certeza. Até essa questão da dependência muito do outro, né? A dependência emocional com o outro. Ah, eu preciso muito do outro para viver. E a pessoa no isolamento, ela acabou se deparando que não é isso, né? Entrando até consigo, em conflito consigo, né? De entender que será, então eu não dependo do outro, eu não dependo da opinião do outro, mas como que eu vou fazer? E aí fica essa confusão em administrar tudo isso. Como que eu faço, né, para me administrar? Para eu conseguir entender todo o conflito interno, porque é um conflito interno em si, né? Quando você não tem essa questão do autoconhecimento, você se questiona muito das coisas, você se questiona muito do outro, né? Você às vezes até precisa daquela necessidade de aprovação do outro. Então, com o isolamento, a gente começou a entrar na gente, né? Se compreender, entender os nossos processos. E para algumas pessoas é muito diferente, né? Pode ser que isso não seja bom, pode ser ruim, pode até impactar em o desenvolvimento de sofrimento psíquico, muitas vezes, né? Porque não tem ferramentas para equilibrar todas essas informações. Por isso que é importante também a psicoterapia. Isso é fundamental para a gente poder equilibrar todos esses sentimentos. Porque vem uma série de Entendi. sentimentos, né? Junta tudo. Vem o medo lá fora, o medo interno, as questões, até o impacto social que está tendo, né? Porque a gente vê que causou um impacto social, um impacto econômico. Enfim, tudo isso influencia, né? O macroambiente, ele influencia muito no nossas perspectivas internas.
Então, gente, ó, a gente vai abrir espaço aí para perguntas, umas 3 perguntinhas para a gente encerrar. E terreno Ó, o pessoal. alugado é difícil O André, construir. meu professor. Oi. Olha aí, todos Obrigada, que estão André. participando aí. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre saúde mental, vocês podem estar perguntando aqui que a Paula vai responder tudinho. Aqui, uma vai escolher Isso, umas pode, perguntas para responder antes de encerrar. pode ir. Vamos, Minha gente, vamos irmã, perguntar aí para a obrigada. Paula. Pode perguntar. Ó, vocês são livres para perguntar aí para a Paula sobre saúde mental, que hoje ela é a nossa convidada da vez. Primeira vez. Muito Gente, obrigada pelo convite, viu, Gi? Agradecer. lembrando que ele vai estar disponível, a live vai ficar salva aqui em vídeo, aqui no Instagram e podcast no YouTube, tá bom? Para quem não tiver tempo para estar olhando, mas pelo menos para estar ouvindo, a gente vai estar disponível em podcast. Então, gente, eu vou aqui, acho que vocês vão querer fazer pergunta. Ó, eu vou aqui, ó, eu vou tirar aqui os comentários pra gente tirar um print, Acho que. Ó, tá? pode Ele ir. perguntou? Perguntou, acho que o Lucas perguntou. Tem algum livro que indique sobre psicologia e saúde mental? Tem sim, eu tenho. Eu indiquei até alguns, eu deixei até no meu Instagram. Tem o Psicologias, da Ana Bock, que eu adoro. Ele é um livro bem introdutório. Tem o livro da Ana Beatriz, que é Mentes Depressivas. Tem também Mentes Ansiosas, que é muito bacana. A Ana Beatriz é uma psiquiatra excelente e os livros dela são bem explicativos. E eu deixei, acho que no meu Insta. Tá bem legal, eu gosto bastante dos livros dela. Deixa eu só baixar aqui. Aí. Acho que travou. Ah, voltou. Voltou. Deu para pegar que eu falo um pouco rápido. Tentei Gente, falar ó, mais os devagar. livros que a Paula falou tá no feed dela, tá? A gente também vai deixar salva a live, a gente sempre vai deixar a live salva para você assistir mais tarde, compartilhar com seus amigos, tá? E eu vou tirar rapidinho aqui os comentários que a gente vai tirar um print, tá bom? E eu quero agradecer a Paula por ter aceitado esse convite, esse papo aí sensacional. Vai ter mais. Ó, só nessa live surgiu vários assuntos sobre a área humana, sobre desenvolvimento humano. E provavelmente eu Eu, vou te chamar, eu vou te chamar para falar, eu vou elaborar eu esse super calendário, topo. principalmente, entendeu? A gente vai falar sobre Agradecer. um assunto que eu quero, tá? Combinado. Muito obrigada também para quem ficou, quem compartilhou essa live. Gratidão mesmo. Que Deus venha retribuir 100% na vida de vocês. Porque quando a gente compartilha, comenta, curte essa live, a gente está levando para mais pessoas que precisam saber disso. Tá bom, gente? Eu vou tirar aqui rapidinho os comentários para a gente poder tirar aqui o print. Tá bom? Tirar aqui um print aqui. Tá bom. Aí depois eu faço meus agradecimentos. Mais outra. Pronto. Foi? Pronto. Eu Agora gostaria, pode. eu gostaria de agradecer. Muito obrigada pelo convite. Tava um pouco nervosa, minha primeira vez fazendo uma live. Muito obrigada Ó, pela hoje é a tua primeira oportunidade. live. Semana que vem, ó, vou lançar um desafio ao vivo. Hoje é a tua primeira Pode. live. Semana que vem já pode definir data e horário, dia e horário fixo para as tuas Combinado. lives. Essa aqui é a primeira de muitas no teu Combinado. perfil. Porque o teu conhecimento você precisa transbordar aquilo que está dentro de você para outras pessoas. Porque maior é aquele que Obrigada. serve. Combinado, Gi. Pode deixar. E que todo E mundo é para agradecimento cobrar. a todo mundo. Pode cobrarem a Paula lá no perfil dela, lá no direct dela, para ela Tá começar a fazer vendo? live a partir da semana que vem. Pode deixar. E agradecer a todo mundo que participou também, que comentou. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. André, Lucas, Maria, Carol. Obrigada de coração a todo mundo. Até a, Até até a a próxima. Obrigada, próxima. viu? Tchau. Beijo.
Boa Tchau. noite. Para você também, boa noite. Obrigada, tchau. Tchau.